Parasitologia é o estudo do parasitismo animal e vegetal como fenômeno biólogo. Parasitas ocorrem em praticamente todos os principais grupos de animais e em muitos grupos de plantas, com hospedeiros tão variados quanto os próprios parasitas. Muitos parasitologistas estão preocupados principalmente com grupos taxonômicos específicos e talvez devessem ser considerados estudantes desses grupos em vez de parasitologistas. Outros estão interessados no parasitismo como um fenômeno evolucionário e trabalham com vários grupos taxonômicos. A parasitologia tem vários ramos, como por exemplo a parasitologia veterinária, a médica e a agrícola. Vários parasitas altamente evoluídos permaneceram desconhecidos ou incompreendidos até a invenção do microscópio, que foi um instrumento que ajudou muito na evolução dessa área. Então, gente, as áreas de atuação profissional de um parasitologista consistem em pesquisa acadêmica em universidades e instituições de pesquisa, estudos na área de saúde e análises clínicas em hospitais e análises clínicas em laboratórios na área veterinária. Então, onde estudar? A especialização em parasitologia está normalmente ligada aos cursos de graduação em ciências biológicas ou ciências biomédicas. E a pós-graduação, a grande oferta de curso de pós-graduação nas universidades públicas federais e estaduais. Por exemplo, a Universidade Federal de Minas, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal de Santa Catarina. Essas são as que mais disponibilizam vagas para essa pós-graduação. Então, o que é um parasita? Um parasita é um organismo que explora outro organismo com o propósito de permanecer vivo. Algumas relações parasitárias são inofensivas, enquanto em outros casos um parasita pode danificar ou até mesmo matar seu hospedeiro. O estudo do parasitismo é um campo extenso, porque parasitas podem ser encontrados nos reinos biológicos e muitos animais hospedam um ou mais parasitas durante suas vidas. Essas daí são as nossas referências bibliográficas e fica agora com o Biomedcast. Sejam bem-vindos aqui à primeira edição do nosso Biomedcast. Eu sou o Antônio Marcos. Eu sou o João Arthur e hoje a gente está com o Lucas, nosso parasitologista. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu tenho 22 anos, eu moro aqui no Recife, sou aluno da Uninasal, do curso de Medicina do 8º período. A biomedicina para mim era algo que eu nunca imaginava que eu ia fazer, porque meu sonho antigamente era ser biólogo. Eu cheguei a me matricular aqui na UFPE, no curso de Biologia, mas por alguns motivos eu não pude dar continuidade. E antes de trancar o curso, eu procurei outro curso que tivesse assim, a mesma bagagem, que apresentasse as mesmas disciplinas ou disciplinas semelhantes que a Biologia. E foi quando eu fui fazer pré-vestibular, conheci um colega de sala que fazia biomedicina e ele me falou sobre o curso. Eu parei para pesquisar e ir um pouquinho mais a fundo para saber o que era biomedicina. E foi quando eu me apaixonei pelo curso e resolvi cursar. Então estou aqui hoje no 8º período, me formo daqui a alguns dias. E é isso, para mim foi a melhor decisão depois de fazer ciências biológicas. Hoje em dia me encontrei no curso, me encontrei na área. E uma das áreas que eu atuo ultimamente é a parasitologia. Eu trabalho com a parasitologia desde o 3º período, foi quando eu cursei a disciplina. E quando eu cursei a disciplina eu criei um pouco de afinidade pela área a ponto de querer buscar algo a mais do que a disciplina em si da sala de aula podia me oferecer. Foi quando eu criei um Instagram, um blog, uma rede social para poder falar sobre a parasitologia e também procurei um estágio extracurricular para poder trabalhar na área, para poder aprender muito mais e ampliar meus conhecimentos. Então é uma área muito boa que eu trabalho com ela faz um bom tempo e eu estou muito realizado de poder fazer parte dessa área e poder dizer que hoje em dia eu tenho uma bagagem com a parasitologia nas minhas costas, porque foi algo muito gratificante. O que faz um parasitologista? Bom, a nível inicial, eu posso dizer que um parasitologista, ele atua estudando parasito e sua relação com os hospedeiros. Quando eu falo estudando parasito, é estudar por completo. Por exemplo, a gente estuda ciclo, diagnóstico clínico e laboratorial, epidemiologia, profilaxia, tratamento e entre outros. E também podemos atuar na parte de pesquisas clínicas, fazendo bancadas ou até mesmo na própria análises clínicas. Em relação ao mercado de trabalho,
ele está um pouquinho muito vasto pelo fato de 3 profissões poderem atuar na mesma área. As profissões são biomedicina, farmácia e ciências biológicas. O biomédico, o farmacêutico e o biólogo, quando habilitado em análises clínicas, ele pode atuar como parasitologista num diagnóstico laboratorial, fazendo a pesquisa e os exames parasitológicos de fezes. Então isso faz com que seja muito vasto e as vagas sejam muito concorridas para essas 3 profissões. Não existe também uma faixa salarial para quem é um biomédico parasitologista ou para quem é um parasitologista. Existe uma média. Por exemplo, cada profissão cujo o indivíduo ele apresente vai ter a sua média salarial. Por exemplo, biomedicina, aqui na região onde eu moro, o salário pode variar de R$ 1.500 até R$ 3.000. Já o farmacêutico pode variar até R$ 3.000 também. O biólogo pode receber de R$ 1.500 por aí. E assim vai. Agora, se você tiver uma pós em parasitologia, você pode receber um valor adicional a mais, pelo fato de ter uma especialização, mas um salário e uma média salarial para quem é parasitologista não existe. Isso varia conforme a vaga de analista clínico que você vai estar desenvolvendo naquela determinada empresa. Em relação às dificuldades atualmente em decorrência da pandemia, eu posso dizer que para uma pessoa que não tem muita experiência na área, pode ser dificultoso a parte das análises no parasitológico, pelo fato de os indivíduos, a população, o mundo no geral, estão utilizando medicamentos para poder tratar a Covid. Isso faz com que os indivíduos eles fiquem saudáveis e o parasitológico não tem nenhum tipo de parasito. Então isso dificulta você, caso não tenha experiência, para poder acabar treinando seus olhos. Em relação às anormalidades encontradas, até então eu nunca consegui encontrar uma que é bem extrabolante. O que eu já consegui encontrar foi resíduos alimentares, como por exemplo, um caroço de feijão, um caroço de ervilha, um pezinho de coentro, uma folha de alface mal digerida e por aí vai. Em relação a fake news, tem uma que é bem comum de todo estudante quando está cursando, ou tipo toda mulher grávida quando vai fazer o seu pré-natal consegue ouvir, que é aquela que o gato ele transmite a toxoplasmose, mas bem sabemos que o gato, assim como nós, eles também são propícios a acabar se infectando. O indivíduo ele vai conseguir se infectar através do gato se ele ingerir as fezes dos animais que vão estar infectados, ou seja, eu tenho um gato e esse gato ele tem toxoplasmose. Se eu comer o cocô do meu gato, eu vou acabar adquirindo toxoplasmose através do gato. Mas, a não ser isso, o gato ele não é um agente transmissor da toxoplasmose. Ele é um indivíduo também que vai estar propício ao ciclo da infecção. Sabemos que na toxoplasmose, para ocorrer a infecção, o indivíduo ele tem que ingerir carne ou vegetais, frutas, alimentos que sejam mal higienizados e que contenham o cisto do toxoplasma. Então, quando ele ingeste, ele vai acabar se infectando, mas a não ser isso, o gato ele não tem nada a ver com a transmissão, tá? Essa é uma fake news que é muito comum de se ouvir em qualquer lugar que você chegue. E, por exemplo, quem está grávida, quando vai dizer ao médico ou vai dizer a algum agente profissional da área da saúde, dizer que tem um gato, muitas vezes, pela ignorância e pela falta de conhecimento, eles mandam você acabar abandonando um gato por dizer que ele pode lhe causar toxoplasmose, mas isso não existe. E para finalizar o nosso Biomedcast, vamos para o quadro Bate Volta. Primeira pergunta: música que te define? Deixa eu ver. Somos Instantes, de Victor Clay. Acho que é Victor. Toma banho de chinelo ou sem? Descalço. Filme favorito? O de Harry Potter. Se pudesse casar com alguém, quem seria e por que o Neymar? Não seria Neymar e também não tenho assim uma resposta totalmente dita. Acho que não tô pronto aí, não tenho ninguém visto assim pra poder falar. Balada ou amorzinho? Amorzinho. Come danoninho com colher ou sem? Sei. Nike ou Adidas? Adidas.
Feijão do lado ou em cima do arroz? Embaixo. Qual a sua visão sobre a Revolução Francesa? Eu vou fazer que nem Glória Maria, não sou capaz de opinar. Toma banho quantas vezes por semana? Rapaz, 3 vezes por dia, 3 vezes 7, 21. Esse foi o nosso Biomedcast. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Tá bom, né?